Esperando o Rude voltar. Olá, olá. Voltando. Estamos de volta. E assim, o quanto que, voltando, né, Rude, o quanto que nos choca aquilo que acontece nos Estados Unidos, aquilo que acontece na Europa, e o quanto nós banalizamos aquilo que acontece no nosso território. Perfeito. Perfeito. Né? E te ouvir no sentido de vamos preservar a Amazônia, vamos olhar para esses corpos amordaçados, periféricos. Né? Então, a tua fala me remete, e isso eu sou muito grata, inclusive, tá? Porque pensar hoje o território é, sobretudo, uma das questões do vírus que importam. Uhum. Pensar a maneira de nós descolonizarmos esses corpos. Uhum. Né? Corpos estes que resistem, que está a todo momento dizendo, estamos aqui. E, enfim, muitas questões para nós pensarmos. Né? E tu sabe, Camila, Mas que é, colocaste a questão do poder, do macropoder. Eu falei rapidamente, né, citando Maquiavel. Depois eu falei do Hobbes, quando no Leviatã ele fala que o homem é lobo do homem. E ele quer dizer que, bom, é preciso criar um contrato, porque esse sujeito que estabelecer uma relação comigo, ele não deverá cumprir o que ele disse, e eu preciso de um contrato que sustente isso, né? Porque do contrário essa situação não vai se manter, né? Eu compro um carro e eu não tenho um contrato, e isso começam inúmeras situações, inúmeros conflitos. Para pensar uma situação cotidiana, né? No que tange na questão relativa ao contrato. Mas quando ele está falando e que o Weber pega isso, ele está falando exatamente dessa relação de poder e violência. Porque quando o poder, né, e o Weber vai dizer que todo aquele que assume uma posição de poder, ele se sustenta na dimensão da violência. Porque efetivamente a relação de mando fracassa. É como se nós pudéssemos pensar a questão da autoridade e do autoritarismo, da grande diferença que tem uma coisa e outra. Né? Ter autoridade significa poder estabelecer relações de limites, de freios inibitórios que impeçam que o sujeito possa fazer tudo o que deseja, porque de fato não é assim. Eu desejo, mas não posso realizar tudo o que desejo. E há um impedimento, que a gente chamou lá no início de lei. De lei. Há uma lei que me impede, há uma norma que me impede que eu faça tudo o que eu desejo. Mas em se tratando nessa relação de poder, parece que quando falha a questão do mando, na relação de autoridade, entra uma autoridade autoritária, para dizer, bom, aqui mandamos nós. Aqui mandamos nós. E a gente está efetivamente vivendo essa relação. E tu me permite dizer, não por acaso, e quero usar esse espaço para dizer que nós não temos um ministro da Educação, nós não temos um ministro, sim, nós não temos um ministro dos direitos humanos. Repito, nós não temos um ministro dos direitos humanos. Não temos. Não temos um ministro do meio ambiente. Áreas fundamentalmente humanas, no trato humano, no trato com o cuidado humano, quando nós estamos tomados desse lugar autoritário, isso não existe. É apagado, é subsumido diante dessa relação de autoritarismo. Então, é um momento complexo, é um momento difícil, mas que nós precisamos criar espaços para poder
discutir isso, problematizar isso, né? Eu vejo um pouco por essa linha, né? Quando tu falavas, bom, Estados Unidos, né, culturalmente, podendo pensar a relação com as matrizes africanas por uma dimensão fenótipa, de fenótipo, né? E aqui no Brasil uma questão hereditária, né? O modo como nós sabemos ainda que esse imaginário escravocrata é tão presente ainda na nossa cultura. Nós sabemos que ele está presente fundamentalmente, né? Esse modo como fomos marcados, né? Na alteridade que nos funda, essa alteridade que nos funda vem marcado dessa posição de exploração, esse significante exploração é um significante fundamentalmente brasileiro, né? Nós não fomos colonizados, nós fomos explorados, né? Isso que tu trazes, né? Nós fomos explorados quando aqui chegaram povos europeus, né? E que dizimaram povos indígenas, dizimaram, assim como fizeram nos Estados Unidos também, mas aqui dizimaram povos indígenas. Sabemos que a população indígena é ínfima ao número que já foi. E é tão interessante pensar isso, né? Esse espaço vai me fazendo lembrar de mais coisas, que, por exemplo, quando nós falamos das crianças, né? Dentro das matrizes africanas, dentro das matrizes indígenas, as crianças, quando nascem, são criadas pelo coletivo. Né? Não existe necessariamente uma nomeação paterna, materna, é tão interessante. Só que isso os povos, as reduções jesuítas, em se tratando das matrizes indígenas, modificou. Nós sabemos que nas reduções jesuítas, eles tiveram que estabelecer relações patriarcais. Então, esses povos que nos fundam perderam muito a sua especificidade, a sua singularidade, em detrimento disso que nós chamamos de cultura, de educação, de catequização. Né? Como resgatar esses valores que são fundamentais e que são históricos, e é esse exercício que eu fiz um pouco essa noite, né? De podermos entender que nós nascemos de uma matriz, essa matriz nos funda e, de alguma forma, ela vai reverberar, ela vai nos tocar a todo e qualquer momento, e que situações adversas à nossa vida, né, elas estarão sempre muito articuladas a isso, né? Como pensar o povo brasileiro como um povo mais independente de um grande líder que se torna messiânico, que se torna um mito, que nós precisamos de uma servidão voluntária a esse grande líder, né? Do qual estamos todos, né? Eu estou generalizando, né? Mas para a gente poder contextualizar, estamos todos como uma divindade, né? Colocados a ele. Né? Como nos tornarmos mais independentes daquela posição de dependência originária do qual todos fomos, né? Marcados no momento inaugural de nossa vida, e que agora possamos assumir de forma mais madura, mais responsável, as rédeas de nossa vida, da nossa política, enfim, das nossas questões, né? Ou seja, nós temos um longo... Já respondeu uma pergunta aqui, né? Já respondeu como brasileiros aí, né? Uma das perguntas que enviaram na caixinha, que eu sempre deixo, é: seria o Bolsonaro o desejo do retorno do pai Primeva? Olha que interessante, né? Sabe que se a gente retomar o texto da Horda, né, Primeva, o texto Totem Tabu, a posição que esses filhos assumem, e eu diria que é muito mais de um clã Bolsonaro, mas uma horda Bolsonaro, Isso. que esses filhos assumem em relação a essa horda é de incorporar o pai, né? Eles querem a potência do pai. E esse pai é o detentor de todos os prazeres, de todas as mulheres da horda, né? E é interessante essa metáfora para a gente poder pensar como que nós lidamos com essa posição do poder na medida em que é preciso que haja algo que interdite aí, né? Ou seja, quando a gente fala de um congresso nacional, não parece haver interdito.
ali parece um território sem lei, a impressão que todos ficamos, né? Em que parece que o jeitinho brasileiro é o que sustenta o modo de funcionamento. E me permitam generalizar, né? Eu sei que cada caso é um caso. Sempre me ouviram dizer isso, cada caso é um caso. Mas a impressão que nós temos de ser um território sem lei, né? E que efetivamente, então, não se sustenta essa dimensão que falávamos da regra, da norma, da lei, né? Da Uhum. moral, não uma moral que julga, mas uma moral que dá interdito a esse não limite, a esse, naquilo que Melman fala, esse gozar a qualquer preço, né? Quando antes eu falava que nós nos constituímos nesse modelo mais patriarcal, modelo mais tradicional, de algo que estabelece como organização, como estruturação, um recalque, o que parece que temos hoje é essa não presença do recalque, né? Na Uhum. medida que a nova economia psíquica diz que nós podemos gozar a qualquer preço. Parece que sustentamos uma dimensão perversa de funcionamento, né? E isso Onde se a lei jurídica não dá conta, né? E não se conta, trata da lei jurídica, conta, se não é trata da lei da castração, né? mais um adendo que não dá conta. Constantes negociações, né? Perfeito. Uhum. E aí fizeram uma pergunta que, mais uma vez, o Rude está adiantado, olha aí. Né? Se estaríamos todos imersos diante de uma sociedade perversa? Eu acredito que sim. Isso, Porque onde não há castração, né? Onde só há o puro gozo. perfeito. Aquele livro O Homem Sem Gravidade, do Charles Melman, né, e Sim. Jean-Pierre Lebrun, eles são categóricos em dizer isso, né? São categóricos em dizer isso. Quando Freud falava da dimensão do prazer e do desprazer, que é algo que implica necessariamente se há felicidade, se não há felicidade, né, que é o grande tema do mal-estar na cultura, ele diz que se estamos numa dimensão diante do gozo, essa dimensão nos coloca numa posição de assujeitamento ao objeto. E aí parece que nós ficamos reféns numa sociedade contemporânea do consumo, dos excessos, de uma série de coisas que a gente não se interroga, né? Isso implica, de um lado, a ideologia como leitura marxista e o inconsciente como leitura freudiana, em que a gente não se interroga e é levado, né? Quase como um Walking Dead, um zumbi, né? Num contexto da cidade, das grandes cidades, em que a gente está anestesiado, assujeitado, né? Um morto-vivo. As figuras que a gente tem, caricatas que a gente tem na sociedade, né? Como a gente poderia dizer. Né? Isso aí. Uhum. A outra foi, né, que a necropolítica pode ser entendida como um grande outro também. Um grande outro perverso aí, né? Porque é deixar morrer e fazer morrer, né? A grande questão que a gente coloca em relação à necropolítica hoje, né? Em que não se interroga a importância da vida, não se consegue ler que naquele corpo que morreu existe uma história, existe um sujeito, né? Eu fico, me permitam dizer, eu fico imaginando como é se a gente pudesse colocar dentro de um campo aberto 1.000 corpos. É um horror poder pensar isso. É um horror. Conseguem conceber e imaginar 1.000 corpos em 24 horas? Será que não existe uma atitude estratégica, um planejamento que possa inibir essa quantidade de mortes que nós estamos tendo, dado a este fenômeno, né? Vamos dizer assim, nós não somos culpados da Covid que está aí, né? Vamos atribuir esse elemento. Não existe o sentimento de culpa que Freud fala no mal-estar, né? Não vamos nos culpar por isso, mas não existe efetivamente ações que possam ser feitas para dirimir e diminuir esse número avultante, esse número exagerado de mortos.
que a gente está vendo hoje no Brasil, né? Será que nós vamos deixar chegar a 100 mil mortos? É isso? É um absurdo, né? Poder pensar assim. Né? Efetivamente precisa ser feito alguma coisa, né? Eu penso, Sim. né? Uhum. E o quanto que, embora estejamos também todos imersos num luto e numa melancolia, Isso, isso. o quanto que a todo momento, tanto na tua fala quanto na própria leitura do Freud sobre o Isso. mal-estar na cultura, ele vem Ah, dizer que as culturas, nós, apesar de estarmos em 2020, uhum, ainda repetimos, né? Ou seja, o quanto que a repetição uhum, ela nos convoca, né, a pensarmos, a elaborarmos essas questões. uhum, Sobretudo em 2020, onde esse pai perverso, uhum. que é a própria política, se instaura. E parece que a todo momento, né, e estamos no espaço que podemos falar sobre isso, que a todo momento convocamos o retorno, né, de uma autoridade, não, mas de um autoritarismo. De um autoritarismo. E tu sabes que tu tocas nessa questão do luto e da melancolia, que é um texto fundamental para o Freud sobre esse tema, e ele diz que não havendo o luto, há a melancolia, a Uhum. melancolização do sujeito. Um outro fator importante acerca desses corpos que nós estamos falando, desse número exorbitante de corpos que estão, de sujeitos que estão morrendo, implica necessariamente a impossibilidade de fazer o luto dos familiares que ficam, né? Existem muitas estratégias que estão sendo pensadas para tentar dirimir, né, diminuir um pouco o sofrimento dos familiares, dos próprios sujeitos que estão morrendo, mas nós sabemos que quando isso não é possível fazer, porque toda vez que nós passamos por esse momento da morte, nós precisamos que o outro nos reconheça. Não por acaso nós publicizamos na tentativa de que o outro possa reconhecer a nossa dor. É fundamental que isso seja feito. É fundamental que o luto seja feito, sob pena de que nós venhamos sofrer da melancolização e, naturalmente, sofrendo de uma melancolização, a gente passa a ter outras enfermidades, né? Outras doenças, por uma baixa imunológica, enfim. Então é preciso, efetivamente, que nós entendamos que nós precisamos fazer o luto desses mortos, né? Desses familiares que estão perdendo pai, mãe, filhos, né? Que isso é muito trágico, né? Muito triste que isso esteja acontecendo, e quando isso ocorre, nós temos um tempo muito rápido para poder velar o morto, que é uma outra questão contemporânea, que não há mais tempo para isso, né? Então eu destacaria também esse elemento quando tu falas do luto e melancolia, né? O luto é um elemento fundamental e que precisa efetivamente ser elaborado, ser feito dentro do tempo necessário que houver para cada sujeito, o tempo que ele precisar para que isso seja feito. Não é 3 meses, como diz no DSM, né? Depois de Sim. 3 meses, se ele não fez o luto, ele está com problemas patológicos. Não é nada disso, é o tempo necessário para que ele possa efetivamente acomodar isso, né? A sua perda, a sua dor, o seu sofrimento daquele que partiu, né? Que é um outro fator importante também. E tempo esse que na contemporaneidade, ainda mais na contemporaneidade, onde o capitalismo impera, ele é um Uhum. tempo do relógio, ele é do E, aqui e do agora. e, Né? Não há espaço para viver o luto, sequer elaborar. exatamente. Uhum. Então, eu acredito nisso, que quando tu bem pontua, né, Rude, que essa não elaboração é o constante repetir. Uhum. Então a gente está sempre nesse dualismo, né, de buscar, ora, um pai amoroso Uhum. e ora, um pai perverso. Uhum.
Tem a Cristine escreve. A Cristine, ela é minha orientadora do mestrado. Olha aí. Vocês vão se dar super bem. Uhum. Ela diz assim: na perspectiva da servidão voluntária, existem processos que tentam roubar a existência que luta a partir da resistência. A soberania popular se mostra a partir de uma outra relação autogestada. Essa autogestão é micropolítica e coletiva. Perfeito. Que eu chamei de responsabilidade, né? De que a gente possa Sim, também ter essa autogestão, né? E que possamos assumir também essa participação, quando a gente chama de democrática, né? De espaço democrático, que era o espaço da ágora, o espaço da polis, né? Que existia e que era fundamental, e que os filósofos, que os pensadores, que as pessoas iam, né, fazer as suas discussões, né, fundamentais, né? Esse espaço precisa ser resgatado, né? E eu considero que estamos fazendo isso, né? Eu vejo como contraponto a essa dimensão do poder uma força de resistência que está ecoando nesse sentido, né? Eu vejo como muito positivo. que, que é um positivo que também se apresenta agora, né, no coronavírus. Isso Onde aí. está todo mundo, né, supõe-se, né, Uhum. aqueles que podem e desejam estar em isolamento, onde as redes sociais, né, ora, também se apresentam enquanto espaço de modificação, mas existem também espaços outros que a produção de vida, de resistência, estão se dando, né? Ou seja, Freud desde sempre nos convoca que, apesar de estarmos falando sobre morte, também falamos de amor e de vida, né? Então é assim que eu entendo, né? Uhum. Os textos freudianos. E isso Uma que outra, tu sacas, né, Camila, ok, não podemos ir por aqui, vamos por onde, né? Quando nós encontramos outras formas, né, de lidar com esse rochedo, com essa barreira, né? E tu destaca aí que a rede social permite que a gente possa estabelecer esse laço, né? Porque o discurso tem a ver com a palavra rede, né? Discurso, rede são sinônimos, né? E é um espaço do discurso, é um espaço da fala, é um espaço onde podemos problematizar, é um espaço onde podemos nos reconhecer, é um espaço onde podemos dar, mas olha, eu também estou pensando assim. Existe um espaço de identificação, né? Que interessante isso que ele está dizendo, ou não concordo com isso que ele está dizendo, mas na medida que eu não concordo com o que eu concordo e o que eu sustento como meu posicionamento, né? Talvez o que a gente precise efetivamente estabelecer nesse campo, que é o campo agora do espaço imaginário ou virtual, é uma possibilidade de estabelecer diálogo, né? Porque a gente sabe também que acabam havendo momentos de puro ódio, né? Em que as pessoas não sustentam necessariamente a possibilidade de suportar a diferença. De suportar a diferença. Aquela primeira matriz que eu ilustrava no início da nossa discussão, ali implicava uma relação de completude. E o que permite a separação do bebê na relação com o outro materno é efetivamente se reconhecer como diferente. Quando o bebê vê, bom, eu não sou a mamãe não sou eu, ele diz, eu sou um eu outro. E ele rompe com essa relação. E isso que faz ele romper com a relação de completude da maçã, da metade da maçã com a mamãe, é efetivamente o que permite a sua estruturação. Ou seja, é tão interessante a gente poder pensar isso que é preciso que o bebê reconheça que ele é diferente do outro e mesmo se reconhecendo diferente do outro, ele pode ser ele mesmo, né? Ele pode ser um sujeito e ele vai seguir o caminho dele na medida em que ele não se sustenta mais nessa posição narcísica da qual ele se sustentava antes, né?
E é tão interessante porque a palavra narcisismo, ela vem da palavra narquê, de narcótico, de narcotráfico. E esse primeiro tempo do bebê na relação com o outro é uma posição de torpor, de anestesiamento, de alucinação, de não reconhecimento de si. E é fundamental, e o que a gente está sustentando hoje, é que o sujeito possa se reconhecer diferente do outro, mas mesmo assim seguir dialogando, seguir discursando, seguir com suas narrativas, seguir falando. Né? Me parece que é fundamental que a gente entenda isso. Eu não preciso ser igual a Camila. Eu não preciso pensar igual a Camila. Mesmo na nossa diferença, nós possamos conversar, dialogar. Esse é o exercício humano. Quando Freud destaca em relação ao mal-estar, ele diz que existem 3 fatores fundamentais, e eu procurei passar muito rápido nisso, e agora tu me permite falar um pouquinho mais. Um deles, ele diz que está em relação ao outro. O outro é sempre algo que, para o sujeito, implica uma dimensão do estranho, e que convoca ele poder saber como é que ele faz, como é que ele lida com o outro. Hoje, na pandemia, nós temos o contexto do outro que implica poder pensar, será que vou me contagiar do outro? Será que o outro vai me passar o vírus? A gente fica constantemente se perguntando, ou será que num negacionismo eu vou contaminar a todos e não estou nem aí? Não estou nem aí porque não dá nada. A gente poderia pensar sobre esse outro ponto de vista. Um outro aspecto interessante também que Freud destaca, que implica necessariamente o mal-estar, implica a dimensão com a nossa própria decrepitude, com o nosso envelhecimento. Como damos conta disso? E hoje parece que o idoso, eu destacaria esse elemento, né? Freud me permita fazer essas extrapolações, querido Freud, me permita fazer, né? O idoso é grupo de risco. Como é que o idoso está se vendo dentro desse contexto? Deve ser horrível se ver assim. Horrível se ver assim como grupo de risco. Então a gente fica hipoteticamente pensando, bom, da próxima pandemia eu vou ser grupo de risco. É uma coisa muito doida, né? Pensar assim, o idoso é um grupo de risco. Como é que eu estou dentro de um asilo, asilado, eu sou vulnerável, eu sou grupo de risco. Enfim, inúmeras situações que esse lugar nos colocam a pensar, né? Um outro fator importante que também Freud destaca sobre a questão do mal-estar é a questão da natureza. E eu falava um pouquinho para vocês na questão do meio ambiente, mas tem também os fenômenos da natureza. Recentemente nós passamos por um ciclone bomba, né? Naquela situação que eu dizia a todos que não há garantias, né? Então há um tsunami, há um ciclone, há questões relativas aos maus tratos com o meio ambiente e que nos pegam a todos desprevenidos. Muito embora nós somos também responsáveis por tudo isso, a gente acaba se surpreendendo quando esses fenômenos aparecem. E nós podemos dizer que o modo como nós estamos maltratando o meio ambiente, nós teremos novos cataclismas, novos ciclones, cada vez mais. Nós sabemos, né, já está acontecendo fenômenos climáticos muito importantes, consideráveis em todo o mundo, né? E nós efetivamente precisamos olhar para isso, né? Então, são 3 elementos fundamentais que Freud já destacava, né, no seu texto. Que podem existir outros, mas eu destacaria esses 3, né, a partir de Freud. Né? Tá. Tu me chama muito a atenção também, Ehud, quando fala sobre o idoso, né? Uhum. Que é um questionamento, inclusive, nós fizemos uma live no Observatório Conflitos da Cidade, que é do grupo de estudos que eu pertenço e é coordenado pela Cristine, Uhum. sobre violência contra o idoso. Tá. E por que a tua fala me traz questionamentos nesse sentido? Uhum. De que esse idoso, né, ele já não é tão somente demarcado por um grupo de risco, Uhum. mas ele é alguém que já é demarcado no sentido, se ele está asilado,
ele não serve mais para o mercado, Uhum. né? Ou seja, antes pensar este corpo, né, demarcado pela morte, Uhum. antes mesmo de ser considerado risco de paciente de risco, por exemplo, né? Sim. Então, esse idoso, eu fico me questionando nesse sentido, o quanto que ele já vem sendo demarcado pela morte Uhum. antes mesmo dela se constituir no concreto, no real do corpo. Perfeito. E Né? A tua talvez fala me faz pensar isso. Perfeito. E dentro desse aspecto que tu destaca, a gente pode pensar que a Covid-19, a pandemia em se tratando em torno de Brasil, só veio para dar evidência, só veio para pôr uma lupa nos problemas que nós já tínhamos. Inúmeros problemas, saneamento básico, né? Como se falar de álcool gel quando não se tem água para lavar as mãos, para tomar um banho, para fazer comida? Como se falarem, né, em álcool gel? Isso foi a grande questão que tocou. Como poder conceber políticas públicas quando nós estamos num governo neoliberal? Não há uma leitura de políticas públicas que seja possível e concebível diante de um exercício neoliberal extremo, né? Porque o liberalismo ele teria até uma possibilidade democrática, né? Mas o neoliberalismo ideológico, né? Que nós estamos vivendo, ele não permite que se possa fazer políticas públicas que acessem a essas pessoas que moram em palafitas, que moram em palafitas. Como acessar essas pessoas? Que tipo de discurso vamos usar para poder acessar essas pessoas, né? Quando tu falavas da psicanálise que possa chegar às pessoas, né? Psicanálise de rua, que possa chegar às pessoas, que possa escutar as pessoas. Eu acho que a psicanálise tem se aberto muito e felizmente a isso hoje. Né, acessando as pessoas mais carentes, que possam ter um espaço de fala, que possam falar de suas mazelas, né? Isso é fundamental que ocorra hoje. Não dá mais para a gente ficar nos consultórios, como tu destacavas, né? Nós precisamos ir para o espaço público. Precisamos ir, né? Uhum. Então, acho que isso que tu destaca em relação ao idoso só vem dar evidência a isso. Evidência as questões raciais no nosso país, né, do quão nós vimos gerindo esse tipo de questão, né, e ela dá luz a isso, né, ela ilumina isso e mostra o quão isso já vem. Agora nós temos problemas sérios econômico-financeiros no nosso país. Nós enfrentaremos certamente, já estamos enfrentando uma recessão fundamental, e porque isso já vinha ocorrendo, né? Não se pensou estratégias de melhoria do trabalho, né, do emprego, de condições que pudessem, né, atender essas pessoas. Não parece se olhar para isso, né? Não há essa preocupação nesse sentido, né? E não há essa preocupação, como em toda fala tu menciona, né? Há uma gestão de morte. De morte. Né? Então, é preciso novamente amordaçar esses corpos que não importam. E aí, no primeiro bloco, quando tu falavas, né, dos povos originários, né, os indígenas, os pretos, enfim, Isso, um, essas... um dado interessante, né, Ehud, é que eu tenho estudado há algum tempo, ó, acho que desde o ano passado para cá, sobre a colonialidade do poder. Perfeito. Né? E o que é isso para a gente também entrelaçar com a psicanálise, né? Hoje, quem são os povos, né? E aí, pensando no norte, que é o meu lugar de fala e de pertencimento, que estão sofrendo mais com a Covid. Certo. Então, são regiões que é a periferia da periferia do Brasil. Perfeito. Perfeito. Né? Então, para pensar os indígenas, os povos ribeirinhas, Perfeito. que são, se a gente for pensar o indígena amazônico,
que já morriam pelas gripes, Uhum. e a Covid, que não é uma gripezinha, como Perfeito. relatam, que não é uma gripezinha, de fato não é, como é que isso se dá? Num lugar onde está sendo a todo momento desmatado, Uhum. os rios estão sendo poluídos, Uhum. né, pelas grandes empresas, pelos grandes latifundiários, enfim, para a gente pensar o quanto que isso é produção de morte no inconsciente. Uma lógica E que isso higiênica. justo, numa lógica higienista. Uhum. E o quanto que mas Camila, tu tá voando, tu tá misturando as coisas, não, gente. Uhum. Então, o processo que se dá, né, em todas as lives que eu tenho a oportunidade de dizer, e contigo, que é meu amigo, vou reforçar isso, é que o Brasil, ele nasce, né, de um estupro, Isso aí. Uhum. né, colonialidade do poder, e Freud já dissera isso nas entrelinhas. Se nós formos ler Freud Uhum. nas entrelinhas, ele vai dizer, né, o mal-estar na cultura vai falar também sobre isso, se a gente for pensar o nosso território, né? Então, o Brasil, Lembra- ele nasce de um estupro, Perfeito. É preciso lembrá-lo como um judeu diante de um regime totalitário. É justamente. preciso lembrar disso, né? Freud sofreu com esse regime totalitário, com essa Teve purificação. irmãs mortas no campo de concentração. Isso, exatamente. Então, pensar o Freud, né, no contexto da América Latina, é também pensar na colonialidade do poder, onde os corpos indígenas, né, foram postos enquanto objetos. Uhum. Uhum. Né? Objetos no sentido de que eles eram passíveis à umidade. Os corpos pretos foram colocados enquanto objetos, né? Uhum. Quando não tem mais nada, né? É um objeto. É o que Objeto. resta. É o, não tem. Então, Afeto. são as coisas que demarcam, né? Uhum. E aí tu me faz pensar justamente esse local em que é o norte, né, que é o lugar de onde eu venho, Perfeito. e Perfeito. pensar ainda mais a região ribeirinha, Uhum. que basicamente são sujeitos oriundos de índios e escravos, Vulneráveis. Vulneráveis. né? Uhum. Vulneráveis. Vulneráveis. Uhum. Uhum. Quanto que a, E esse é o eu Brasil tô continental, falando, ilustras, né? Esse é o Brasil continental que tu ilustras, né? Como poder atender a cada especificidade de Estado, né? A cada cultura dentro da sua particularidade, né? Sem que a gente estabeleça normas únicas, né? Universais, mas que possam estar atendendo a essas camadas, né? Dentro da sua especificidade, sem que isso seja fake, sem que isso seja uma propaganda, um marketing, mas que efetivamente sejam atendidas essas populações mais carentes, né? É nesse sentido que eu temo que talvez algo não se faça de maneira tão rápida quanto precisa ser feito, né? Nesse sentido que eu pensaria, e o teu espaço, Camila, me permite dizer, que nós precisamos, uma vez que o rei está morto, né? Vamos dizer assim, o rei está morto, nós precisamos assumir a responsabilidade sobre nossas vidas. Então, eu diria, de maneira muito. Isso não é paliativo, não é a solução, mas usem máscara. Quando se diz o contrário, usem máscara. Quando se diz para vetar o uso de máscara em situações como presídios. Como falar isso? Como dizer, né? Lavem as mãos, né? Busquem o distanciamento social, isso é fundamental. Nós precisamos cuidar de nós. Eu me lembro que a cada aula nesse semestre que eu terminava, me permita fazer uma parte, eu sim, escrevia, não só dizia cuidem-se, cuidem-se.
Eu terminava a aula dizendo: cuidem-se, cuidem-se. Essa preocupação que a gente precisa ter conosco. Não dá para nós nos iludir, né? Entrar num discurso que nos ilude, né? Nessa visão de ilusão e achar que não acontecerá nada, né? Em que as pessoas podem sair deliberadamente, né? Sem o cuidado de si. Efetivamente precisamos nos cuidar, né? E eu acho que isso talvez seja um exercício importante, né? E quando Freud diz ao final de sua vida eu não posso consolo, ele diz: eu estou recebendo inúmeras aqui que pedem que eu diga, que eu faça, eu não posso servir de consolo. Talvez a gente possa saber o quão nós precisamos assumir a responsabilidade sobre as nossas questões, sobre a dor do existir. Né? Nesse sentido, existe um preceito ético que eu acho fundamental. Esse espaço assume muito esse lugar, como estamos fazendo aqui, podendo né, falar com algumas pessoas, né, na medida em que nós vamos podendo nos responsabilizar sobre aquilo qual a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Na medida em que o rei está morto. Né? Um pouco essa ideia, não ficamos refém desse rei, né? Possamos assumir as rédeas, possamos assumir a responsabilidade que nos cabe sobre nossa queixa, sobre nossa dor, né? Que a gente possa, se pudesse passar essa mensagem, né? Nesse sentido, assim, o quão nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, o quão nós precisamos assumir a responsabilidade sobre nossa vida, né? Na medida em que não há quem fará por nós. Não há quem fará por nós. Se essa era a ilusão, ela está perdida. É uma ilusão perdida. Né? Essas pessoas acreditavam, né, nesse líder messiânico que faria, né, lá na psicologia das massas, né, que o Freud destaca bem isso. O próprio Wilhelm Reich, na questão do fascismo, ele destaca bem isso, né? O modo como o líder fascista se mostra muito caridoso, muito querido, ele está muito ao lado do povo, e na verdade esse discurso é contraditório. Isso não se sustenta nessa via. Há um autoritarismo que se sustenta ali, né? Então, que a gente não seja refém desse discurso, que a gente possa assumir lugares, né? Assumir posições, né? E acho que é isso. Eu te vejo fazendo muito isso, né? Parabéns pelo trabalho. Novamente, parabéns. Né? Obrigada, Rude. A ideia. Sou fruto, né? Teu também, né? A gente não se faz sozinho, né? Somos frutos das identificações, né? Isso aí. Bom, e Rude, esse texto eu já li para ti, mas eu acho importante, tá? Vou ler um pouquinho aqui. Que é de uma querida psicanalista de Belém do Pará, Vanusa do Rego Barro. Ela diz o seguinte: querido Simon Freud, neste 6 de maio de 2020, você foi lembrado pelo seu aniversário e pelo seu legado. Percurso que inclui sua história de vida. História que é inspiração e fonte de busca por mecanismos para resistir à doença e à estupidez. Os psicanalistas, herdeiros de sua transmissão, se celebraram no dia que você nasceu, apostando que seria generoso em dividir com todos esta data. Seu nome é uma hashtag muito procurada. Frases recortadas de seus textos são usadas indiscriminadamente nas redes sociais. Você que trocou correspondências com tantas pessoas, não acreditaria como foram facilitados os envios pela ciência da computação. Este e-mail que hoje lhe dirijo chegaria do Brasil, ou melhor, do norte, de Belém do Pará, até Viena, em segundos. O mundo está conectado, embora as pessoas sigam sofrendo pelos mesmos motivos estruturais que você mapeou no seu escrito, O Mal-Estar na Cultura, em 1930.
Os laços sociais seguem produzindo angústias, decrepitudes do corpo, sendo este o mesmo corpo a fonte de sofrimento. Daqui do Brasil, terra que certamente tu se agradarias, os laços sociais poderiam ser pensados como fraturas sociais, uma complexidade que tem exigido escuta e posicionamentos em ato dos psicanalistas locais. Antes de comunicar coisas sérias e graves, você precisa saber que este ano uma série na Netflix tentou falar de você, de um modo ficcional, meio policial e um tanto místico. Os psicanalistas ficaram perplexos, pois reconhecem o cientista que fostes, sobretudo um cientista político. Pois a ética que te orientou e o teu estilo judeu sem Deus, por isso queriam saber o que tu acharias dessa série, Freud. Para além dessas amenidades, cabe lhe contar as notícias do momento, pois certamente lhe interessa saber como estão vivendo os habitantes da Terra e se teus herdeiros estão escutando-os à altura do seu tempo. Siga, o retrato é estranho, mas talvez lhe pareça familiar. A humanidade se isolou, vestiu máscaras para se proteger da baforada da morte, e não todos tentam resistir mais uma peste denominada de Covid-19. Os psicanalistas do mundo remontam à origem do seu ofício de escuta. Amparados por dispositivos tecnológicos, WhatsApp, Skype, Zoom, que como uma espécie de correio contemporâneo, fazem com que as cartas cheguem, ou não, ao seu destino. Assim, dispositivos de análise só se fazem presentes remotamente. Uma linha virtual, na qual está numa ponta a fala endereçada e do outro lado a escuta. Uma ligação transferencial, a partir da qual uma análise pode ou não se dar. No entanto, isto tem sido possível porque existem analistas. Eu julgo dizer, isto é possível porque existem Rudimars, que estão dispostos a sustentar as análises, mesmo atravessando suas próprias vulnerabilidades. Você, Freud, clinicou a vida toda dentro de sua casa e atravessou intempéries que certamente apareciam na clínica. Deve ter muitas experiências para trocar neste momento. Seria de grande valia para todos. As pessoas que lhe buscavam entravam na sua casa, viam suas plantas, seus livros, coleções de estatuetas e obras de arte que recebias, tanto dos teus amigos quanto de pacientes. Percorriam os cômodos de sua casa, subiam as escadas até sua sala de atendimento. Ouviam os latidos dos cães no jardim, o cheiro da comida, o choro das crianças. A propósito, suas crianças não invadem as sessões? Neste momento em que os analistas do mundo todo atendem de suas casas, tudo pode sair do controle nas sessões. A ligação virtual cair, congelar a imagem, mas a transferência parece sustentar o processo. Mecanismo potente, sem o qual não há análise. Importante o suporte tecnológico aos quais analistas se renderam. Quanto à questão do isolamento social, se faz imprescindível a manutenção da vida. Assim, Freud, também as famílias conseguem se falar e se ver, mesmo afastadas fisicamente. Talvez se você aqui ainda estivesse, seu fascínio pela ciência poderiam te levar até as referências das ciências que regem o mundo digital, para poder embasar este momento. Quem sabe tu poderias conjugar suas produções sobre a cultura com a questão tecnológica e lançar alguma luz sobre o destino trágico para o qual caminhamos. Poderias ajudar a fazer conversar suas teorias sobre a cultura e a clínica com outros saberes. Dialogar com a teoria dos discursos de um exponente teu, o Lacan.
Adorarias conhecê-lo. Este psicanalista retomou a letra dos teus textos, quando já rumavam para um campo fora da ética da psicanálise. Lacan foi além e delimitou um discurso que não faz laço social, chamando de discurso capitalista. Não sozinho, bebeu em fontes de seu momento histórico. O discurso do analista também é um discurso proposto por Lacan. Talvez o modo dele de articular um laço similar ao que você catalogou como a transferência. Essa que acontece em todas as relações humanas. Outros laços também foram pensados, mas não vem ao caso agora. Em Viena, tu eras pobre demais para ser cientista. Precisastes logo trabalhar na assistência. No Brasil, até a ciência sofre de pobreza, falta de recursos e investimentos. Você, Freud, foi um homem que trabalhou e amou à altura do seu tempo. Isso te fez um gênio, embora de carne e osso. Também te fez vulnerável. Se você soubesse como as pessoas têm agido, como se não tivessem um corpo. Talvez isso seja inimaginável para você, que tratou a histeria de perto, onde justamente a questão era de um corpo afetado. A histeria estrutural chega na clínica para ser ouvida, mas a palavra histeria circula em bocas ignorantes e odiosas, ignorodiosas. A histeria virou xingamento, assim como psicose e perversão. Enfim, você foi lembrado para fazer comparecer sua experiência nesta polis globalizada e mascarada. Um mundo que vai precisar realizar um trabalho importantíssimo, o trabalho do luto, para seguir vivendo. Com a gravidade de não poder ver e despedir-se de seus entes que morrem. O mundo parece um obituário. Suas considerações sobre os tempos de guerra e morte são bálsamo para a transitoriedade desses dias. É preciso apostas numa transição. Quando tu estavas confinado, tu acreditavas que resistiria ao nazismo e ao nazifascismo? Você, Freud, que trabalhou para transformar sofrimentos em palavras, após ter sofrido tragédias humanas na pele. Algumas podem rapidamente ser enumeradas. Experimentou a pobreza, sobreviveu à guerra e ao nazismo, confrontou preconceitos e racismo, viveu o exílio, viveu e trabalhou por longos anos acometido por um câncer. Resistiu a uma epidemia, a famigerada gripe espanhola, para a qual perdeu sua filha Sophie. Sobre a perda de sua Sophie, recolhemos alguns escritos, seus datados de 1920. Um retrato de 100 anos atrás que hoje se faz muito atual. Nesta tarde, recebemos a notícia de que nossa doce Sophie, em Hamburgo, havia sido arrancada de nosso convívio por uma grave pneumonia. Arrancada em meio a uma saúde brilhante, de uma vida plena e ativa como mãe competente e esposa amorosa. Tudo em 4 ou 5 dias, como se ela nunca tivesse antes existido. Na verdade, uma mãe não pode ser consolada. E como estou agora descobrindo, dificilmente um pai. Um ato de destino brutal e sem sentido que nos roubou nossa Sophie. Não se podia culpar ninguém. Não se pode remoer nada. Tem que se curvar a cabeça sob o golpe, como um pobre e desamparado ser humano com quem brincam poderes superiores. Sabemos que a morte faz parte da vida, é inevitável e vem quando quer. Sobreviver a um filho não é nada agradável. O destino não se atém sequer a essa ordem de precedência. Não tenho ninguém a quem acusar e sei que não há nenhum lugar onde se possa apresentar essa acusação. Inventaram, Freud, que você explica, mas o que você diz é singular. Diz do seu sofrimento, tão bendito, cirúrgico, que só resta a cada um de nós também saber dizer das suas dores particulares. Um lugar para se dizer é uma análise. Lá está um escutador. Testemunha a dor inconsciente é o ofício de um psicanalista. Assim tem sido graças a você, mas por causa do desejo. Assinado
com muito carinho, uma testemunha do inconsciente na Amazônia Norte do Brasil. E te agradeço, Maravilhoso, Rudimar. compartilha com a gente, né? Uhum. Posso só Sim. fazer um comentário? Temos um tempinho? Temos sim. Temos um biógrafo peruano, primeiro biógrafo peruano do Freud, encaminha a ele o que ele havia escrito e pergunta para o Freud se poderia ele fazer uma revisão do texto. Ele acrescenta uma questão em relação ao nome do pai, lá aqui para corrigir, e ele diz assim, ó, você esqueceu de dizer que até os 30 anos de idade eu passei extrema pobreza. Eu passei por extrema pobreza. Você esqueceu de anotar isso na minha biografia. E é um fato que faz o Freud se sentir em desamparo durante toda a sua vida, porque ele teme no entre guerras voltar a passar fome de novo. Ele teme muito que isso voltasse a acontecer de novo. Esse extremo desamparo de passar fome, que Freud destaca que até os 30 anos viveu. Acho que é um legado importante para a gente poder pensar isso que eu estou chamando hoje como responsabilidade, né? Para quem eu vou me queixar? Né? Não temos para quem se queixar, vamos assumir, né? As responsabilidades aí, né? Então, belo texto, né? Obrigado pela oportunidade, Camila, né, de poder estar fazendo essa fala. Eu queria agradecer ao Jonathan também, que deu suporte técnico aí, né? Ele é o suporte técnico. Querido sempre, né? Um abraço para ele também. Muito obrigado por esse espaço da Eu Ágora. quero recalcar essa parte, né, Rude, que o mundo parece um obituário, Freud, Isso né? Isso E apesar de ser um obituário, quero deixar aqui muito claro, e eu estou muito emocionada também, que esse texto ele fala muito de mim. E apesar de me constituir enquanto psicanalista na Serra Gaúcha, né, digo a todos aqui que foi o Rudimar, né, que apostou nesse não saber, apostou nesse corpo atravessado por um racismo, né, e que graça, que honra te ter aqui e poder muito mais dizer que tu és um colega, tu és um amigo que sempre apostou, né, apostou em mim enquanto analista, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto esse corpo que, tal qual o Freud, né, que é um corpo periférico, um corpo que também foi atravessado por um racismo, né? Mas sou muito grata, né? Esse olhar, né? Então, diante da psicanálise que se constitui a partir de uma e aí é uma crítica também, né? Enquanto a psicanálise se constitui de uma elite branca, ter Rudimares que apostam no diferente, né? Que apostam, né? Nesse corpo que, embora continuamente a sociedade tende a dizer que existe um não saber, que existe uma não vida, que bom ter Rudimares que apostam na produção de vida, que bom ter Rudimares que apostam na possibilidade de um contradiscurso e de uma escuta ética. Eu te sou muito grata e que o mundo conheça outros Rudimares, que pessoas que nem eu possam conhecer e serem olhados, né? Porque a psicanálise, sobretudo, fala do olhar, do amor e também da gratidão. Isso aí, que a gente continue produzindo, escrevendo, pintando, falando, sigamos em movimento, né? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rude. Tchau, tchau, gente. E lembrem obrigado pelos que na ficaram. próxima quarta